passada, só recapitulando, né? A gente estava discutindo, então, a ideia dos conceitos de cultura. Então, a gente viu que a cultura pode ser pensada numa cultura popular, produzida pelo povo, né, no dia a dia, de uma forma espontânea. Então, a maneira como a gente fala, as nossas músicas populares, sei lá, samba, funk, axé, né? As pessoas costumam aprender, às vezes, em casa, com influência da família, dos amigos. A maneira como a gente fala, né? Geralmente no dia a dia, a gente fala com gírias, que, né, do ponto de vista da língua formal, não existiriam ou não seriam usadas daquela maneira. A gente acaba falando errado de uma forma proposital. Inclusive, no dia a dia, se você falar muito certinho, isso pode até pegar mal, né? Vão achar que você, de repente, é uma pessoa snob ou coisa do tipo. Então, isso tem a ver com a cultura popular, né? Produzida no dia a dia. Por outro lado, a cultura, quando ela é produzida para uma elite, de um jeito muito formatado, calculado, pensado, e para um pequeno grupo de pessoas que tem acesso a esse tipo de cultura, que a gente chamaria de cultura erudita, né? E aí a gente viu que na sociedade moderna surgiu um terceiro tipo de cultura, que seria o que a gente chama de cultura de massa, né? Massa, então, é uma expressão usada tanto no sentido de falar que a ideia é alcançar um grande número de pessoas. Então, quando a gente fala essa expressão, né, atingiu a massa, né, ou seja, atingiu um grande número de pessoas, que é pensar, por exemplo, a música, né? Hoje, se você escutar, principalmente os artistas que cantam em inglês, né, eles conseguem ser ouvidos no mundo inteiro. Então, se você for na China, no Japão, na África do Sul, no Congo, na França, nos Estados Unidos, no Brasil, você vai encontrar o mesmo tipo de música tocando nas rádios, né? Geralmente em inglês, um tipo de música pop, hip hop, enfim. Esse tipo de cultura hoje que seria uma cultura de massa, que atinge então um grande número de pessoas. E aí essa palavra massa tem um outro sentido, que é, né, para quem já fez pão, já fez bolo, por exemplo, massa você dá a forma que você quiser para ela, né? Porque, então, a ideia dessa cultura de massa, ela estaria vinculada a ideologias, ou seja, grupos que conseguem na sociedade fazer as suas ideias, os seus valores dominarem, ou conseguem repassar ele em maior quantidade para as pessoas e fazerem os seus tipos de... Claro, e aí pode ser para um sentido comercial, né? Sei lá, por exemplo, o dono da Coca-Cola, o interesse dele é passar uma propaganda, fazer uma ideologia ligada à noção de vender o maior número de refrigerante que ele conseguir, repassando valores que geralmente associam. Então, não é só pensar o produto, né? Um refrigerante, mas é pensar que geralmente é uma propaganda pensada, né? Para jovens, por exemplo, geralmente você vai ver jovens nas propagandas, jovens que em geral estão praticando esporte, têm uma vida que parece ser saudável, boa. Então, ou seja, quem aí pretende estudar marketing, por exemplo, eu quero fazer faculdade de marketing, você vai ser uma pessoa que vai trabalhar com a cultura de massa. Você vai tentar convencer as pessoas, um cliente vai te contratar e a sua função vai ser convencer aquelas pessoas que os valores daquela empresa, associado a um tipo de produto, são importantes, né? E fazer as pessoas consumirem esse tipo de coisa. Então, essa cultura moderna, associada a essa ideia, então, de uma cultura de massa, no sentido de que a massa pode ser moldada, né? Então, você pode moldar as pessoas de acordo com a ideologia que aquele grupo que está dominando a sociedade naquele momento quer que as pessoas pensem, né? Então, a gente está vendo, né? Então, seja no sentido comercial, de pensar os produtos de uma marca que quer associar o produto dela a uma ideia, a um valor, ou a gente pode pensar também no sentido de domínio em geral da sociedade, né? Domínios, por exemplo, agora com a crise do coronavírus, né? Tem um debate muito forte hoje que tem a ver com pensar a como essas informações têm chegado à população, que é de um lado, a gente pensar os cientistas, né, que estão divulgando ideias de que até a gente ter uma vacina ou um tratamento comprovado, eficiente contra o vírus, talvez eles alegam que a melhor coisa que a gente poderia fazer agora é o isolamento social, evitar o contato, evitar sair na rua e etc. Por outro lado, tem um grupo na sociedade, ou outros grupos que defendem que não, né, que não é tudo isso, que não dá para simplesmente parar a sociedade, as pessoas precisam continuar trabalhando, a economia precisa continuar girando. Então, isso seria um bom exemplo do que a gente está passando agora, né? E aí, claro, essa cultura de massa está ligada ao termo indústria cultural, né? Porque a cultura, então, passou a ser pensada como uma mercadoria, a cultura passou a ser pensada como um produto a ser vendido, a carregar as suas ideias, seus valores. E aí, claro, tem muito a ver com a ideia de manter a reprodução do sistema, né? Então, tem gerado muita polêmica, né? Agora, sei lá, o que é mais importante, né? A economia ou a vida das pessoas?
né? Então, é, sei lá, levantou até debates éticos, né, filosóficos. A gente pode dizer que a vida de alguém é menos importante que a de outro, né? Porque alguns argumentos têm sido de quem defende que a gente deveria voltar à vida normal, a trabalhar, a sair na rua normalmente. Um dos argumentos é de que só vai morrer pessoas idosas, só vai morrer quem já tem alguma doença, ou só morre, sei lá, 2% das pessoas que vão ser contaminadas. Então, isso seria tolerável, né? Então, levantou até um debate ideológico no campo da ética, né? É tolerável aceitar a morte de alguém? É tolerável aceitar a morte ou não, né? Ou toda a vida é importante, independente de quem seja essa pessoa, a idade ou problemas que ela venha a ter, né? Então, isso é o que a gente está vivendo hoje, né? E aí os meios de comunicação dão vazão a isso. O grande símbolo da indústria cultural, dessa cultura que a gente vive hoje industrializada, seria pensar os meios de comunicação de massa. Tanto é que essa discussão começa por conta do cinema, né? A escola de Frankfurt, geralmente, às vezes, vocês vão ouvir falar nas provas, ou vai estar escrito lá, indústria cultural da escola de Frankfurt, né? O que é a escola de Frankfurt? Frankfurt, na Alemanha, né, tinha uma universidade onde começou essas pesquisas, um grupo de pesquisadores ligados aí, né, nesse caso, falar de indústria cultural, os dois nomes geralmente lembrados são do Adorno e do Horkheimer, né, o Theodor Adorno e o Max Horkheimer. Então, são dois alemães de origem judia que começaram a fazer essas pesquisas, esses estudos relacionando ideologias e a produção dessa cultura moderna ligada à indústria, a produzir, pensar a cultura como um produto, uma mercadoria a ser vendida e que ao mesmo tempo tem a ver com passar mensagens, ideologias de valores, ideias para as pessoas, que claro, em geral tem a ver com, e aí o que é interessante, a escola de Frankfurt estava muito ligada à ideia do marxismo, então pensar como método nessa relação entre as ideologias que a gente tem numa sociedade e o domínio econômico dela. Então, por exemplo, quem domina a indústria cultural, esses grandes meios de comunicação que a gente tem hoje de produção de cultura, seriam grandes empresários, né? Ou seja, interessados em reproduzir o sistema em como ele existe hoje. Por exemplo, você já, não sei se, sei lá, mas pesquise, né? Quanto custa fazer um filme, né? Por mais que seja um filme, sei lá, comum, assim, né? Claro, embora hoje a gente teve uma popularização das câmeras, enfim, isso ainda até facilitou, né? Mas ainda assim é muito caro fazer um filme, fazer um programa de TV, fazer, sei lá, qualquer coisa que você vai pensar, né, nessa ideia de lidar com a indústria cultural, né, com a TV, com o rádio. Então, a indústria cultural tem a ver com, segundo o Adorno e Horkheimer, e esses estudiosos da escola de Frankfurt, tem a ver com essa cultura moderna que tornou a cultura um produto, uma mercadoria produzida em larga escala, né? Então, tanto é que, por exemplo, você comprar uma camiseta, sei lá, você corre o risco de comprar uma camiseta no shopping, e quando você sair na rua, você vai ver um monte de gente usando a mesma roupa, né? Porque essa cultura, então, passou a ser uma cultura de massa, igual para um monte de gente. Assim como se você estiver ouvindo uma música, você provavelmente vai estar ouvindo uma música que muitas outras pessoas estão ouvindo a mesma música, às vezes na mesma rádio, no mesmo aplicativo, enfim, passando esse mesmo tipo de ideia, né? Então, pro Adorno e pro Horkheimer, a indústria cultural tem a ver com isso. Ela não é simplesmente a produção industrial da cultura desligada de interesses. Ela é, pelo contrário, uma cultura produzida relacionada a interesses de classe, de domínio econômico na sociedade. Então, porque, olha, é muito caro produzir um filme, produzir uma série de TV, produzir, sei lá, qualquer programa cultural. Mesmo o YouTube, né? Sei lá, você pegar o cara que tem um canal no YouTube. Hoje tem sido muito comum para educação, né? Tem gente que tem, sei lá, canal de YouTube para divulgar conteúdo de escola mesmo, conteúdo científico. Esses canais não repercutem tanto quanto, sei lá, o canal do Felipe Neto, né? Porque o Felipe Neto já tem uma mega estrutura para produzir o canal dele, seja no sentido de pensar a quantidade de funcionários, de equipamentos, de capacidade de divulgação, e por aí vai, né? Então, imaginem, mesmo hoje com a internet ainda, custa muito e é muito difícil, né, ter acesso a esses meios de comunicação. Então, ter acesso a esses meios modernos de produção de cultura, a TV, o rádio, a internet e por aí vai, ainda está muito ligado a quem tem poder econômico, né? Claro que a internet hoje mudou um pouco essa perspectiva. Ela ajudou, isso é interessante, né? Ela ajudou a popularizar coisas que pessoas que nunca teriam acesso, talvez, a levar suas mensagens, suas ideias adiante, hoje tem por conta da internet, né? Mas ainda assim tem muito mais vantagem quem tem poder econômico, né? Quem tem condições, quem tem a estrutura de fazer um canal, por exemplo, no YouTube, com a capacidade, sei lá, do Felipe Neto, que talvez, não sei se ele é o maior youtuber do Brasil hoje,
mas certamente é um dos maiores do Brasil e do mundo, né? Não só do nosso país. Ele tem aí, acho que ele já deve ter algo em torno de quase 40 milhões de seguidores, né? É muita gente. Isso é maior do que a população de muitos países, inclusive, né? Então, imagina, um cara que tem uma capacidade de mobilização das pessoas muito grande, né? Levando mensagens, ideias, valores que as pessoas vão assimilar e provavelmente vai afetar a opinião pública sobre qualquer assunto que ele falar lá, né? Seja, sei lá, desde o Big Brother, o que ele pensa sobre o Big Brother, até o que ele pensa sobre a pandemia que a gente está passando, assim como a televisão, né? A Globo, por exemplo, se a gente pegar o principal canal de mídia no Brasil, que representa essa indústria cultural, é a Globo, né? Ela produz filmes, os principais filmes brasileiros são feitos pela Globo. Ela produz os canais de TV, TV a cabo, TV aberta. Agora na internet, né? Ela tem canal de serviços de streaming, né? Para concorrer aí com a, sei lá, com a Netflix, por exemplo, e serviços desse tipo. Então imagine o poder ideológico que eles têm, né? De influência sobre o pensamento das pessoas e os rumos do debate público, da opinião pública. Né? Então, isso é falar de indústria cultural. Essa cultura, então, produzida, pensada, hoje para ser reproduzida, e de uma forma bastante mecânica, né? Pensando, isso é calculado mesmo, né? De pensar, por exemplo, se vocês nunca repararam nisso, façam um teste hoje. Pesquisa aí, sei lá, pesquisa tênis, pesquisa, sei lá, caderno, enfim, algum material que você use, alguma coisa. E depois repare, né, nas suas páginas de redes sociais e na internet em geral. Vai aparecer um monte de propaganda direcionada a você daquele produto que você pesquisou. Então, se você pesquisar qualquer coisa aí, provavelmente você vai ser bombardeado, né, de propagandas. Então, tem essa lógica do consumo, da mecanização, né, tem a ver com essa lógica, então, cultural, ideológica da indústria cultural, de levar uma mensagem de consumo, de reprodução do sistema, né, a ideia de que, em geral, a gente precisa trabalhar loucamente porque a gente precisa atender essas necessidades de consumo, né? De vontade de consumir, de comprar roupa, material escolar. Tanto é que uma dica que os economistas dão para os pais na época de comprar material escolar é não leve os filhos, né? Porque a criança vai estar ali, o adolescente vai estar influenciado pela TV, vai querer o caderno, sei lá, os materiais do super-herói que ele gosta e por aí vai, né? Então, perceba, a indústria cultural repassa esses valores, né? De essa coisa, muitos filmes, né? A ideia de superação, que você, individualmente, se você se esforçar muito, se você se dedicar muito a alguma coisa, você vai conseguir. Então, um filme, uma série de TV ou qualquer coisa do tipo da indústria cultural, para, né, a escola de Frankfurt, para esses estudiosos, o Adorno, o Horkheimer, está muito ligado, então, a uma lógica de reprodução do sistema, né, de manter o capitalismo, o sistema de consumo, mostrar para as pessoas, alimentar o sistema e convencer ideologicamente as pessoas que essa cadeia de consumo, viver nesse estilo de vida é o correto, né, é o certo, e que não haveria uma outra forma, então, de viver ou de pensar a sociedade, ou seja, para o Adorno e Horkheimer, então, a indústria cultural, essa forma de cultura moderna, ela está muito ligada a reproduzir o sistema, a manter esses valores de consumo da sociedade individualista, capitalista que a gente vive, né? Claro que talvez uma grande mudança. O Adorno e o Horkheimer começaram lá no início dos anos 30, 40, e para eles um grande exemplo dessa influência da indústria cultural, inclusive, além do cinema, que eles discutiram muito, né? O próprio nazismo, né? Eles tiveram que fugir da Alemanha, se chama Escola de Frankfurt, que começou na Alemanha, em Frankfurt, na Universidade de Frankfurt, mas eles tiveram que fugir da Alemanha. Inclusive, um membro deles, o Walter Benjamin, não conseguiu escapar e acabou morrendo lá, né? Perseguido. Ele se matou, né? Para não ser pego pelos nazistas. Mas, enfim, teve gente até deles que não conseguiu escapar. E para eles, o nazismo era um grande exemplo disso, né? O nazismo mobilizou uma grande máquina, talvez foi o primeiro sistema político, né? Ideológico, assim, de uma grande máquina de propaganda, de convenceu muita gente, né? Sobre os valores de supremacia dos arianos e da população branca em relação aos outros povos, toda uma máquina de propaganda para convencer sobre a guerra, sobre os valores daquele governo, né? Então, que ia desde as escolas até passando pela propaganda no rádio, TV. O sistema nazista produziu muito filme, né, muito cinema, para convencer a população sobre o que eles estavam fazendo. Então, porque precisaria construir legitimidade, né, convencer as pessoas de que o que eles estavam fazendo era correto para eles. Então, para o Adorno e para o Horkheimer, o próprio nazismo é um grande exemplo dessa cultura produzida em massa e aí nesse sentido perverso, né? Do que ela é capaz de fazer no sentido negativo. Então a gente pode pensar como aspectos negativos da indústria cultural.
essa conformidade ideológica, essa grande capacidade de convencer as pessoas e ao mesmo tempo num acesso restrito, né? Porque por mais que a gente pense hoje na internet, as pessoas que têm capacidade de mobilizar, de levar suas discussões para as pessoas ainda é muito restrito, né? Então, como eu falei, um youtuber como o Felipe Neto tem muito mais alcance do que um cara que tem um canal aí, pouco dinheiro para fazer investimento na divulgação, propaganda e chegar aos lugares para divulgar as ideias dele. Assim como pensar os canais de TV, que ainda são mais relevantes que a própria internet, né? Influenciam ainda muito mais as pessoas. Mas talvez no futuro, claro, que isso pode mudar. Então, a gente pode pensar esses pontos como negativos da indústria cultural. Ela é muito restrita ao controle dela, então são poucas pessoas que têm poder econômico para ter acesso e divulgação na TV, no rádio, na internet. Então, isso é uma coisa negativa, porque acaba passando uma mensagem de um grupo restrito, né, de poucas pessoas. A mensagem de poucas pessoas prevalece na sociedade, na opinião pública. Essa cultura que é mecanizada, né, que é pensada, reproduzida. Isso é uma coisa interessante, né? Essa mecânica da produção. Por exemplo, você pegar aí o sertanejo, né? Talvez hoje Talvez não, certamente, né? O tipo de música da nossa cultura de massa, que era algo da cultura popular, mas foi incorporado aí pela cultura industrializada. Então, vocês já repararam que as estruturas de música são sempre muito parecidas, né? Isso é de propósito. Então, você vai lá, pega uma música curta, com, sei lá, 15 versos. Então, é uma letra curta, fácil de ser gravada, que é baseada na repetição. Isso também é apontado como um aspecto muito negativo da indústria cultural, porque é basicamente um modelo de cultura baseado na repetição. E às vezes até a gente poderia pensar que é aquele ditado popular, né? Uma mentira, muitas vezes contada, se torna uma verdade. Então, às vezes você está lá, você liga o rádio, a TV, sites da internet, que são todos controlados matematicamente hoje, né? Por algoritmos. Então, o conteúdo que chega até você é programado, é pensado baseado naquilo que você navega na internet. Tudo isso, então, é na repetição, né? De tanto você ouvir aquelas coisas, você vai incorporando aquela forma de pensar. E a música é um bom exemplo disso. Então, não é à toa que a música hoje é feita assim, né? Curta, com 10, 15 versos, com um refrão, que geralmente é muito fácil de ser memorizado. Talvez um grande exemplo a gente pensar, agora até que passou, né? Mas teve uma época, alguns anos atrás, que as músicas sertanejas, né? Esse chamado sertanejo universitário, era muito baseado em criar repetições de sílabas, né? Tipo, os caras faziam, sei lá, tchê, 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 chururu, ou coisas desse tipo, né? Porque é uma coisa muito fácil de ficar na cabeça, a chamada música chiclete, né? Fica na cabeça das pessoas, elas memorizam e aquilo se reproduz. Então, isso é pensado, isso é calculado, né? Não é uma arte, então, espontânea. Isso também é interessante. Os estudiosos da Escola de Frankfurt dizem que esse tipo de cultura que a gente tem hoje, né, industrializada, mecanizada, controlada por grupos econômicos, ela é um tipo de cultura que tira a originalidade da arte, né? Ou seja, por exemplo, vamos pensar agora saindo da música, né, que tem esse modelo muito padrão de frases curtas que ficam se repetindo num refrão eterno para a pessoa ficar com aquilo na cabeça. Vamos pensar o cinema, TV, por exemplo, novela, sei lá. A pessoa qual que é a diferença de ir num teatro e ir, por exemplo, assistir um filme, né? No teatro, por mais que você vá assistir a mesma peça, sei lá, 3, 4 vezes, nessas 3, 4 vezes é ao vivo, né? O ator está ali representando um papel, inclusive ele está sujeito ao erro, à improvisação. Então, toda vez que você for assistir uma peça, por mais que ela seja uma repetição, a mesma peça que você veja várias vezes, ainda ali, em todas essas vezes é ao vivo, o ator, a atriz precisa encenar a peça, precisa estar sujeito ao erro e à correção desse erro, ao improviso. Agora, no cinema não, né? No cinema, nas novelas, séries, enfim, não é ao vivo, né? Então é gravado. Se tiver um erro, corta, edita o vídeo, faz de novo, até acertar, até ficar dentro de um modelo. Então, nesse sentido, a ideia da originalidade da arte é uma crítica colocada à indústria cultural. Ela teria retirado isso porque a partir do momento que você pode gravar, editar, calcular como que tudo vai ser feito, você retiraria digamos assim, essa característica de originalidade do meio artístico, né?
da ação dos atores, cantores, artistas em geral. Então, a indústria cultural geralmente é pensada, e claro, nesse sentido alienante também, né? Se você só tem acesso às propagandas, à TV, filme, séries, enfim, de um grupo, de certos grupos sociais, porque eles têm mais poder econômico para fazer aparecer as suas ideias na mídia, você fica alienado, você só vê uma versão, né, da história, você só vê uma versão da realidade, e aí você acaba não conhecendo as outras ideias, outros valores. Então seria uma ideia de alienação, ou seja, você não vai mais pensar, formar sua opinião pela sua própria cabeça, você vai acabar com a opinião do grupo que domina os meios de comunicação. Então isso também é visto como algo negativo, né? A indústria cultural, principalmente através então, da TV, do rádio, do cinema, enfim, ele leva essa ideia de alienação também, porque você acaba vendo só uma versão da história, né? Sei lá, pegar... E aí, às vezes, mesmo filmes que possam parecer bobinhos. Por exemplo, se você pegar os filmes de super-herói, né, de Hollywood, geralmente os super-heróis, de reparar, os super-heróis sempre são americanos, né, sempre são estadunidenses. O vilão sempre é alguém, ou quase sempre alguém exterior, de fora. E quem vai salvar o mundo são sempre os americanos, né? Ou seja, isso é passar um valor de domínio de uma cultura, de um país sobre os outros, né? E isso não é necessariamente a verdade, né? Não é assim necessariamente que as coisas acontecem. Não sei se vocês já viram filmes do James Bond, né? Se pegar os filmes do James Bond, principalmente os mais antigos, na época até ali da Guerra Fria, por exemplo, aí fazendo uma conexão com as aulas de história, né? O James Bond, ele sempre estava combatendo o pessoal da União Soviética, então isso era mandar uma mensagem para o mundo, né? O lado visto como positivo, como bom, era os Estados Unidos que representavam o capitalismo, né, nos filmes. E o lado que era visto como perverso, os vilões, aqueles que queriam destruir o planeta, fazer mal às pessoas, era sempre colocado como o pessoal da União Soviética, os socialistas. Então, olha só, mesmo às vezes numa coisa que você está ali pensando, tô aqui só para me divertir, mas está trazendo uma mensagem, né? Então aqui tinha uma professora que dizia, às vezes você não quer pensar, né? Você chega cansado de um dia de trabalho, de estudos. Aí você chega na frente da TV e liga a TV, né? Então você não quer pensar, mas você deixa o meio de comunicação ali, a TV, pensar por você. Então, a indústria cultural é muito criticada por isso, né? Por tirar essa originalidade da arte, por trazer uma forma de alienação para as pessoas, e simbolizar o domínio econômico de uma classe social ou de vários grupos economicamente poderosos da sociedade sobre os demais, né? Porque para ter acesso a esses meios de comunicação, precisa ter dinheiro, precisa ter uma capacidade de investimento significativa, né? E aí, o lado negativo é que as culturas locais acabam sendo desvalorizadas, né? Então, hoje, como eu falei, você escuta música internacional, né, dos países, geralmente são os países ricos, né? Então a gente escuta música em inglês, dos artistas estadunidenses. E a gente acaba, às vezes, desvalorizando a cultura local, né? Os artistas locais, brasileiros, da nossa região. Até filme, né? Às vezes uma coisa que eu vejo que é curiosa, tem gente que fala, filme brasileiro é muito ruim, porque as pessoas falam muito palavrão, por exemplo, né? Mas por que a gente não repara que os filmes dos Estados Unidos têm palavrão também? Porque geralmente os filmes vêm dublados, e aí o palavrão é retirado na dublagem, ou a legenda, né? Na hora de legendar, você retira o palavrão, ou traduz de um jeito que seja menos ofensivo, ou menos forte, digamos assim, né? Então, perceba até isso, né? Então, a gente tem desvalorizado a cultura local, isso também é um lado pensado como um lado negativo, né? Desvaloriza os artistas, a produção local de cultura, para valorizar esse mega conglomerado industrial de produção cultural, que geralmente hoje é dominado no cinema pelos Estados Unidos, em Hollywood, a música também, né? A gente escuta muita música vinda de lá e outras formas de cultura. Pensar aqui, então esse é pensar um lado negativo. Claro que tem, por outro lado, tem um lado positivo, principalmente com muito que a gente conhece hoje, né, de divulgação científica, por exemplo, de literatura, de coisas nesse sentido, também a gente só conhece por causa da indústria cultural, né? Imagina o que seria o mundo hoje sem o método moderno da indústria cultural de produzir livros, né? A gente não conheceria clássicos da literatura internacional. Para a geração de vocês, talvez seja para minha geração e para a nossa geração em geral, sei lá, clássicos que vieram da literatura, como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, e viraram até filmes. Certamente isso não seria possível ter esse alcance e chegar a tanta gente que
não teria acesso de outra maneira. Isso é visto como lado positivo da indústria cultural, de popularizar nesse sentido a literatura, o cinema, a produção audiovisual. Ah, uma coisa com a internet também, né? E principalmente também com a internet, né? Ela ajudou grupos que não teriam muito alcance também a conseguirem. Claro que aí eles furaram uma lógica do sistema, né? Mas sei lá, o funk talvez no Brasil seja um grande exemplo, né? A cultura, o funk era uma cultura muito local no Brasil, ligada ao Rio de Janeiro. A partir dos canais de internet, do YouTube e divulgação nesses meios, principalmente via internet, conseguiu romper o sistema das grandes gravadoras, né, que divulgavam mais, sei lá, o sertanejo, mais o rock, o pop, e o funk acabou abrindo aí um espaço que não existia para eles, né, desse tipo de cultura pensada para um tipo de cultura vindo das periferias, das favelas brasileiras, que acabou hoje influenciando, repercutindo no mundo inteiro. Então isso também é visto como algo interessante, né? Ao mesmo tempo que as culturas locais sofreram com essa cultura de massa, elas também conseguiram, em alguma medida, se aproveitar dessas ferramentas, né? E aí hoje, principalmente, né, os celulares, todo celular tem uma câmera, dá para filmar, dá para. Isso é até interessante pensar acho que foi o que? O carnaval de 2, 3 anos atrás, todo ano aqui na cultura brasileira, né, e na grande indústria da música, o grande desafio do ano é fazer o sucesso do carnaval, né, para ganhar muito dinheiro. E há 2, 3 anos atrás foi uma menina de 15 anos, né, acho que de uma favela do Recife, acho que é MC Loma, né, que ela ficou conhecida, o nome artístico dela. Uma menina, então, de 15, 16 anos aí da idade de vocês, conseguiu furar, né, toda essa grande indústria com um celular, sei lá, uma câmera e acesso à internet, a um computador, fez um vídeo, uma música em casa e repercutiu, fez sucesso, foi, sei lá, o maior sucesso do carnaval naquele ano. Então, claro que isso também é interessante, né? Essas ferramentas dessa indústria cultural hoje também podem ser usadas para abrir espaço para pessoas que talvez nunca seriam conhecidas, nunca teriam sucesso ou conseguiriam mostrar a sua produção cultural para um grande público, né? Então, isso também é muito interessante, né? Conseguir, claro, não se compara ainda para cada, sei lá, uma pessoa que consegue romper essa barreira e criar meios alternativos e fazer sucesso e divulgar meios alternativos de cultura usando a própria indústria cultural e hoje principalmente a internet, para cada uma pessoa que consegue isso, milhares não conseguem, né? Precisam se submeter às grandes gravadoras, aos grandes grupos de mídia, televisão e tal. Mas há uma possibilidade de romper isso, né? Uma possibilidade de trazer. E aí, claro, a própria internet, nesse sentido, trouxe um debate muito grande que é os direitos autorais, né? Algo que preocupa na internet, principalmente esses grandes grupos econômicos que dominam historicamente, né, a mídia, principalmente as rádios e depois as televisões, é que a internet permite a pirataria, né? Provavelmente todo mundo aqui já baixou um filme pirata, já MP3. Se bem que hoje isso diminui um pouco por causa dos serviços de streaming, né? Netflix, Spotify, o próprio YouTube, enfim, já disponibiliza serviços de música e tudo mais. Mas ainda é muito comum, né? Gente que baixa filme, baixa música e qualquer outra forma de conteúdo, até livro, né? Hoje é muito comum, sem pagar direitos autorais, né? Para quem produziu aquilo. Então, isso é uma coisa que também tem preocupado e é interessante mostrar como isso talvez signifique um rompimento, né? Dessa hegemonia de alguns grupos econômicos sobre a indústria cultural hoje, né? Então a internet abriu essa possibilidade. Tanto é que, alguns anos atrás, o maior site, assim, que era depósito de material pirateado na internet, era o Mega Upload, né? Que era um site que não sei se vocês chegaram a conhecer, que o pessoal ia lá, criava uma conta, depositava tudo que é tipo de material lá, filme, música, enfim, e as pessoas baixavam, né, gratuitamente esses materiais. E aí a justiça acabou proibindo, né, a existência. E aí, claro, até essa disputa ideológica, né, de pagar direitos autorais e de controle da produção cultural, os grandes grupos econômicos, obviamente, entraram com ações na justiça para tentar derrubar e conseguiram, ou pelo menos o mega upload, né? Claro que talvez acabar com a pirataria como um todo, acho que me parece improvável nos dias de hoje, né? Mas já tem muita coisa foi feita nesse sentido também. Então, isso também representa uma disputa política em torno da cultura e da produção e do controle ideológico sobre as pessoas. Isso nunca pode ser perdido de vista, né? Controlar os meios de comunicação, controlar essa cultura, essa indústria cultural
moderna também é poder político, né? Isso também é poder. Então, imagina, né? Você ser dono, sei lá, da Rede Globo no Brasil, né? Imagina o poder que você tem de influenciar opiniões, ideias, debate público, valores das pessoas, controlando esse importante meio de comunicação. Assim como na internet, né? Você tem muitos seguidores. Claro que isso também tem um lado muito negativo, que é, por exemplo, sei lá, na área científica, tem muita gente que parou de vacinar os filhos, né? Porque começou a acreditar nessas. Que é uma galera que ganhou vazão, esses discursos anti-vacina, né? Que é uma galera que ganhou vazão por causa da internet. Esses caras nunca apareceriam num grande canal de TV. Mas com a internet hoje eles têm conseguido influenciar muita gente que está deixando de vacinar seus filhos e doenças como sarampo, que era uma doença já considerada extinta, né? Porque a gente vacinou todo mundo, ou estava vacinando os bebês e tal, voltou a acontecer, né? Porque as pessoas, muitos pais, mães, acabaram acreditando nesses caras que estão aí, né, usando os meios de comunicação como a internet para divulgar esse tipo de ideia. Ou uma coisa hoje que é muito comentada é a coisa da Terra plana, né? Isso é um negócio impensável antes da internet, né? Que alguém ia ter espaço para querer defender uma coisa que cientificamente, sei lá, há séculos já está comprovado que a Terra desde os gregos antigos aí, né? Que vocês estudam nas aulas de filosofia, eles já tinham noção de que a Terra era redonda, né? Esférica, enfim. E hoje, por incrível que pareça, com a internet, digamos assim, essa meia dúzia de pessoas que ainda acredita que a Terra é plana, tá conseguindo divulgar esse tipo de ideia. Então, tem o lado positivo da gente pensar essa indústria cultural, que é ter acesso e popularização de conteúdos que muita gente não teria condições de conseguir se não fosse assim. E tem esse lado negativo, que também é dar espaço, divulgação para gente que, enfim, até comete, digamos assim, um crime contra a saúde pública, né, das pessoas sendo contra a vacina e coisas desse tipo, né. Então, é interessante pensar isso, e esse domínio econômico de muitos grupos que controlam esses meios de comunicação, fazendo as pessoas, então, se conduzirem ou pensarem de acordo com isso. Então, daqui para frente é interessante, vocês procurem prestar atenção nisso, né? Os discursos que vocês veem na mídia, na TV, nas rádios, internet, podcast, enfim. Qual é o tipo de ideologia que eles estão trazendo? Qual é o lado? Da onde que eles estão trazendo as ideias, aqueles valores? Né? Então, às vezes, não é o problema você acreditar naquilo, mas é pelo menos você ter a consciência de onde aquilo vem, né? Do que significa defender aquele tipo de ideia, de valor. Então, é importante tomar cuidado com isso, né? Então, a indústria cultural hoje é esse importante mecanismo divulgado aí, usando os meios de comunicação como a rádio, TV, internet, para divulgar valores, ideias, ideologias, crenças, valores sobre economia, política, religião, ou ciência, ou qualquer outro assunto que a gente possa entender como relevante na vida humana, né? Então, é importante daqui para frente pensar. E aí, claro, o grande problema é que ainda esses meios de comunicação que têm mais acesso, mais divulgação, as pessoas ainda é muito controlado por grupos específicos, criando até um problema que é ter uma alienação, né? Um discurso muito voltado a grupos que têm interesses específicos e isso até é um problema para a democracia, né? Na medida que você tem uma monopolização de um discurso que não chega ou não é disponibilizado para ouvir todos os lados. Né? Então é mais ou menos isso. A ideia da aula de hoje era pensar especificamente essa ideia da indústria cultural, né? Esses valores, dessa noção do que é essa indústria cultural que a gente vive hoje, que é típica da cultura moderna. Eu gravei